Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de Bioquímica. Essa é a nossa terceira aula e nessa aula nós vamos falar aí sobre estrutura e função dos aminoácidos. Então, vem comigo. Bom, inicialmente é necessário que você entenda que os aminoácidos são moléculas orgânicas e por serem moléculas orgânicas, eles possuem características muito peculiares. Como eu já falei em uma outra aula aqui do nosso curso, eu disse para vocês que os compostos orgânicos são aqueles compostos que têm carbono e esse carbono é capaz de formar cadeias. No caso dos aminoácidos, como o próprio nome já diz, a gente pode utilizar a etiologia da palavra. Então a gente tem a palavra aminoácido, onde amino retrata o grupamento amina. Esse grupamento amina é um nitrogênio ligado a dois hidrogênios. E o grupamento ácido, a gente pode falar dos ácidos carboxílicos. Então, todos os aminoácidos, eles acabam apresentando uma estrutura comum. Como assim, professor? Uma estrutura comum. Eles vão ter ali grupamentos amino e grupamentos ácido carboxílico, que nada mais são do que grupamentos comuns a estas moléculas, a estes aminoácidos, tá? Professor, e como é que os aminoácidos eles podem ser diferenciados uns dos outros? Através do que nós chamamos de grupo radical. Esses aminoácidos, eles têm uma estrutura comum, mas existe uma determinada parte dessa estrutura que diferencia todos os outros aminoácidos. Então, se você puder observar, eu trouxe aqui para você dois exemplos. Olha só. Ambos têm grupos muito semelhantes, mas são aminoácidos completamente diferentes. Perceba, ó, eu tenho aqui o grupamento amina. Nesse caso, o grupamento amina ele está protonado. Nós vamos entender como é que isso funciona depois. Aqui nós temos o grupamento ácido carboxílico, e que se nós formos observar no outro aminoácido, nós também vamos ter essa característica. Olha só aqui, ó, o grupamento ácido, e aqui nós temos o grupamento amino. Professor, e a diferença entre eles dois vai se encontrar onde? Justamente no que nós chamamos de radical. Então veja que eu tenho radicais diferentes. Ó. Aqui eu tenho uma cadeia com o hidrogênio, nesse caso formando a glicina, e aqui eu tenho uma cadeia com o metil, nesse caso formando a alanina, tá? Então é necessário que você entenda que os aminoácidos eles passam a ter uma estrutura comum. Com exceção da glicina, todos os aminoácidos eles têm uma relação de quiralidade. Professor, o que seria uma quiralidade? Quiralidade vem de carbono quiral. Professor, o que seria um carbono quiral? Carbono quiral é um carbono em que ele vai ter 4 ligantes completamente diferentes. Então, toda vez que a gente tem um carbono que tem 4 ligantes diferentes, a gente diz que ali se encontra um centro quiral. Esse centro quiral é importante por quê? Porque existe um tipo de isomeria, é um tipo de composto que ele é capaz de desviar a luz, um laser, por exemplo, que é uma luz polarizada, para um lado ou para o outro. No caso dos aminoácidos, com exceção da glicina, todos eles apresentam esse carbono quiral. E esse carbono quiral ele pode ser chamado, no caso dos aminoácidos, de carbono alfa. Então, o carbono alfa é aquele carbono que vai apresentar uma quiralidade. Quiralidade, nesse caso, são carbonos que apresentam 4 ligantes diferentes. Portanto, cada aminoácido vai ter o seu isômero. Existe o aminoácido o isômero D e existe o aminoácido com isômero L. Por que isso é importante? Porque dependendo do tipo de isômero do aminoácido, embora ele seja um aminoácido capaz de formar a proteína, ele precisa se encontrar em uma estrutura que seja favorável à sua formação. Então, já dei um spoiler de qual é a principal função de um aminoácido. A principal função de um aminoácido, galera, nada mais é do que formar as proteínas. É claro que os aminoácidos eles também acabam desempenhando outras funções, mas em linha geral, a principal função que o aminoácido produz é formar as proteínas. E para ele formar essas proteínas, é necessário que esses aminoácidos se encontrem na sua estrutura ótima de formação, ou mesmo na sua isomeria óptica ideal. Ah, professor, então por isso que nós devemos estudar a quiralidade dos aminoácidos. Exatamente.
Porque dependendo da quiralidade desse aminoácido, embora ele seja um aminoácido capaz de formar proteína, ele não se encontra na sua estrutura quiral ideal para que essa proteína possa se formar. Basicamente, nós temos duas estruturas quirais que são estudadas nos aminoácidos, os isômeros D e os isômeros L. Posteriormente, nós vamos entender qual desses dois isômeros, quando eu mencionar na aula para vocês, qual deles é capaz de formar ou induzir a caracterização de uma proteína. Bom, os aminoácidos eles são capazes de se unir e a partir dessa união formar proteínas. Inicialmente são formados peptídeos, posteriormente são formados proteínas. Professor, qual a diferença entre peptídeo e proteína? É o número de aminoácidos, tá? A gente fala que até 5 aminoácidos nós temos um peptídeo. A partir disso, nós já temos a formação de uma proteína. Mas, professor, eu vi no livro, vi em outra referência, que existe sim peptídeos com 15, com 20, com 30 aminoácidos. Pois é, essa definição de peptídeo e proteína, ela varia de autor para autor, tá? Baseando-se aqui na média, digamos assim, entre todos os autores, na quantidade de aminoácidos para definir um peptídeo, vamos colocar que até 5 aminoácidos nós temos um peptídeo, acima disso nós já começamos a formar uma estrutura proteica, perfeito? Mas o que é importante entender? É importante entender como esses aminoácidos acabam se unindo. Qual é a relação química que existe entre a união de dois aminoácidos? Pois bem, os aminoácidos eles são formados por uma ligação, na verdade, eles se juntam por uma ligação denominada de ligação peptídica. Essa ligação, galera, é uma ligação covalente e ela pode ser chamada também de síntese por desidratação. Síntese por desidratação. Por que nós chamamos de síntese por desidratação? Porque, na verdade, quando dois aminoácidos se unem, acontece o que nós chamamos de saída de água. Então, a água sai. Então, você acaba perdendo um H2O todas as vezes que você tem a formação de uma ligação peptídica. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Trouxe aqui uma ligação entre a glicina e a alanina, que são dois aminoácidos que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, a extremidade carboxil do ácido carboxílico com a extremidade amino do outro aminoácido, eles vão formar uma ligação peptídica. Essa ligação vai acontecer da seguinte forma. A hidroxila do grupo carboxil vai captar o hidrogênio do grupo amino. Essa captação ocorre a formação de água. Vê bem se não é verdade. Se eu tenho hidrogênio mais oxigênio e outro hidrogênio, eu formo quem, galera? Exatamente, o H2O. E a partir daí, a extremidade carboxil do segundo aminoácido com a extremidade amina do próximo aminoácido faz com que haja também a formação de uma nova ligação peptídica e assim sucessivamente. Então, como é que você consegue descobrir o número de ligações peptídicas em um determinado composto, em uma determinada proteína ou até mesmo peptídeo? Você vai pegar que o número de ligações peptídicas é o número de aminoácidos menos 1. Então, por exemplo, se eu tenho uma proteína que tem 24 aminoácidos, quantas ligações peptídicas ela vai ter? Exatamente, 24 menos 1. Então, ela vai ter 23 ligações peptídicas. O que são ligações peptídicas? São ligações entre uma extremidade carboxil e extremidade amina de outro aminoácido, acontecendo isso com a saída de água, ok? Então, todas as vezes que os aminoácidos eles vão se ligando através da formação de ligação peptídica. Uma outra forma de você identificar a ligação peptídica entre dois aminoácidos é observando esse grupamentozinho aqui, ó. Quando eu tenho um nitrogênio ligado a uma carbonila, a gente tem um grupamento especial, certo? Esse grupamento, que é um grupamento nitrogenado, né, que é um grupamento, no caso, muito conhecido, esse grupamento ele é chamado de amida, tá? Então, todas as vezes que se forma uma amida entre dois aminoácidos, a gente diz que se formou uma ligação peptídica. E pelo fato dessa ligação peptídica ser covalente, ela acaba sendo muito forte. E a cada ligação peptídica que é formada, existe também a saída de uma molécula de água. Bom, os aminoácidos em geral, eles existem
em 20 nos seres vivos, e esses 20 aminoácidos, eles são divididos em aminoácidos essenciais e aminoácidos naturais. A gente tem uma definição de aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais, mas isso está caindo em desuso, em não essencial, porque dá a entender que você não precisa dele, tá? Mas o que acontece? Os aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que ou o homem não consegue produzir, o organismo não consegue produzir em uma quantidade suficiente para a formação das proteínas necessárias, ou mesmo ele precisa ingerir esses aminoácidos em decorrência do consumo de proteínas em outras fontes. Então eles são chamados de aminoácidos essenciais. Já os aminoácidos naturais, o que acontece? Eles são produzidos pelo organismo humano. Muitas vezes esses aminoácidos naturais eles acabam sendo produzidos em uma quantidade suficiente para que haja a formação de proteína, tá? Então, por exemplo, o tradicional arroz com feijão, que é uma mistura de um cereal com leguminosa, já contém os aminoácidos essenciais que são importantes para que haja a formação das nossas proteínas. É claro que essa não deve ser a sua única fonte de ingestão desses aminoácidos, mas sim é a ingestão desses dois componentes já é bem suficiente para que você possa ingerir a maioria dos aminoácidos formadores de suas proteínas, tá? Outra classificação que nós podemos utilizar é a cadeia lateral do aminoácido. Lembra que todos os aminoácidos eles apresentam a mesma estrutura, o grupamento carboxil junto com o grupamento amina, e ele vai mudando o seu radical, tá? Essa mudança pode acontecer de acordo com o tipo de cadeia. Então, cada aminoácido vai ter um tipo de cadeia diferente. Alguns vão ter cadeias apolares, outros vão ter cadeias polares com características um pouco diferentes. Professor, eu preciso saber todos esses aminoácidos sem que haja sem que haja nenhum erro, tenho que saber todas as estruturas? Não, pessoal, não é necessário. Mas é importante que você veja um aminoácido desse tipo e você entenda que este aminoácido tem uma caracterização na sua cadeia. Então, por exemplo, perceba que todos esses aminoácidos têm uma cadeia apolar. Geralmente são cadeias com hidrocarbonetos, com exceção, por exemplo, do triptofano, da metionina. O triptofano é característico, né? É a presença desse anel aromático, inclusive o triptofano presente em formações de proteínas e tudo mais, ele acaba sendo um indicador da presença de proteínas em uma amostra. Então, bem legal. Fenilalanina também, isoleucina também. A metionina pela presença do tio éter aqui, né? Que a gente vê com o grupamento de enxofre, grupamento de sulfidrila, enfim. Então, são características bem apolares. Já quando a gente define a cadeia lateral do aminoácido baseada na polaridade, a gente tem três tipos. Ele pode ser polar desprovido de carga, ou seja, a cadeia lateral não tem carga. Ele pode ser polar ácido ou ele pode ser polar básico. Qual é a estrutura básica de um aminoácido que tem uma cadeia polar desprovida de carga? Por exemplo, treonina. A treonina tem aqui, ó, uma hidroxila, né, um álcool. E nesse caso aqui, ela tem uma cadeia polar, só que não tem carga. Tirosina também obedece o mesmo critério, a cisteína também, glutamina também, olha só. A gente tem aqui uma amida na ponta, certo? A asparagina também, certo? Já quando você tem cadeias laterais ácidas, você vai ter uma cadeia lateral com grupamento geralmente ácido carboxílico, no caso do ácido aspartico e do ácido glutâmico. Já quando você tem caráter básico, esse caráter básico é dado pela presença de aminas, tá bom? Essas aminas, galera, vocês precisam lembrar que são estruturas básicas. E na maioria das vezes, tanto essas cadeias polares laterais, né, que são ácidas ou básicas, elas vão se apresentar na estrutura de visualização como cadeias com cargas. Então, elas vão apresentar cargas. Isso é inerente ao aminoácido. Vai depender muito, claro, do meio em que ele está inserido, mas na grande maioria das vezes, essas cadeias laterais apresentam a característica de estarem com cargas, a não ser aquelas polares que não tem como se ionizar, como é o caso desses que eu mencionei anteriormente. Bom, todas as vezes que os aminoácidos eles são capazes de produzir as proteínas, dependendo dos tipos de aminoácidos que nós temos e da inserção dessa proteína no meio em que ela está contida, você pode ter uma disposição dos aminoácidos baseados na polaridade. Então, por exemplo,
Se nós tivermos proteínas solúveis, e a gente pode ler como solúveis aquelas proteínas que se dissolvem facilmente em água, nós vamos ter os aminoácidos apolares agrupados no interior das proteínas. Por quê? Porque a parte mais externa vai estar em contato com a água. Então imagine uma proteína e a parte de fora vai estar em contato com a água, tendo esse contato direto, sendo solúvel, enquanto que a parte interna você vai ter ali estruturas mais apolares, que não têm afinidade pela água, certo? Já no caso de proteínas insolúveis, e aí eu trago como exemplo as proteínas de membrana, vamos lembrar que a membrana celular ela é feita de fosfolipídios, é uma característica apolar. Então, na maioria das vezes, o centro dessas proteínas são constituídas por aminoácidos hidrofóbicos ou aminoácidos apolares. E essa apolaridade se dá porque essa proteína fica incrustada na parede da membrana celular e essa parede tem característica lipídica. Então, os aminoácidos que ali estão inseridos, eles acabam sendo dessa característica. Então, por isso a importância de você entender a polaridade da cadeia desses aminoácidos para a gente poder entender a formação das proteínas e como eles estão inseridos em decorrência dessa polaridade, perfeito? Bom, muita gente se confunde até mesmo na nomenclatura e abreviatura dos aminoácidos. Isso é muito visto, né, na universidade, a gente acaba passando muito por isso. E aí eu trouxe aqui um esqueminha mais fácil para você entender como funciona essa nomenclatura e abreviatura dos aminoácidos. Mais uma vez, professor, eu preciso saber todos estes nomes decorados na ponta da língua? Não, pessoal, é mais uma maneira de que quando você visualize aquela estrutura, você tenha uma noção de qual aminoácido aquela abreviatura ou aquela nomenclatura está se referindo. Então, existem 4 tipos de relação que a gente pode utilizar. A primeira são aqueles aminoácidos que são representados por letra única. Por exemplo, cisteína, C, histidina, H, isoleucina, I. Perfeito? Segundo, são aqueles aminoácidos que têm uma ocorrência mais frequente e por conta disso tem prioridade. Por exemplo, alanina, glicina, leucina, prolina e treonina são aminoácidos que aparecem com uma frequência imensa, certo? E aí o terceiro passo são nomes que têm sons semelhantes. Então, a arginina tem um som semelhante, asparagina tem um som semelhante, aspartato tem um som semelhante. E por último, a letra próxima à letra inicial. Então, por exemplo, aspartato ou asparagina. Então, ASX ou B. Por que B? Porque é a mais próxima do A. Professor, isso é importante onde? Bom, alguns bancos de proteínas que você pode utilizar para fazer trabalhos com bioinformática, eles acabam sendo bancos que utilizam não o nome completo do aminoácido, mas sim suas abreviaturas. E claro, antes de fazer o uso desse programa, ele vai te informar quais são as abreviaturas que ele está levando em consideração. Se é apenas uma letra única, se são abreviaturas com maior extensão nominal, ou seja, com mais letras que compõem o nome daquele aminoácido, enfim. Então é bem interessante você entender esse sistema de nomenclatura e abreviaturas para que você possa entender como utilizar esse tipo de característica ao longo do seu estudo, tá? Então, uma coisa importante relacionada aos aminoácidos é que os aminoácidos, pelo fato de eles terem um grupo carboxil e um grupamento amina, eles podem ser tamponantes, tá? E essa tamponação dos aminoácidos passa pelo que nós chamamos de ponto isoelétrico. O que seria o ponto isoelétrico? Seria o momento em que as cargas dos aminoácidos, inclusive da sua cadeia, né, lateral, elas se anulam. Então, o ponto isoelétrico é o momento em que o aminoácido tem carga líquida zero. É claro que esse tamponamento vai depender do meio, se ele está em um meio mais ácido ou mais básico, e obviamente das cargas do grupo R. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo da alanina. Inicialmente, num pH menor que 2, ou seja, um pH ácido, quem vai se encontrar ionizado é a nossa base. Por que a região básica, professor? Porque ele está em um meio ácido. Então, nesse caso, ele tem uma carga líquida mais 1. Isso gera, pessoal, nessa equação um pKa. Então, ela tem um pKa de 2,3 ou pK1, certo? Quando eu elevo esse pH para aproximadamente 6, eu vou ter uma carga líquida zero, ou seja, minha forma isoelétrica, meu ponto isoelétrico, perfeito? E isso faz com que a minha carga líquida seja zero, porque tanto a minha base estará protonada,
como também a minha região carboxila. A partir do aumento do pH, eu vou ter um pK2 de 9,1, onde eu vou ter a alanina em solução básica, onde eu vou ter uma carga líquida menos 1. Por quê? Porque nesse momento, apenas o meu ácido se encontrará com cargas. Professor, eu quero saber então qual é o pKa, né, o pK, do momento em que eu tenho o ponto isoelétrico. Simples, pessoal. Você vai pegar o pK1, somar com o pK2 e dividir por 2. Ou seja, você vai fazer uma média aritmética. Então, se eu somar aqui o primeiro pK1, que vai ser 2,3, somar ele com 9,1, dividido tudo isso por 2, eu vou ver que eu vou ter um pK1, aliás, um pKi, né, que é o pK do ponto isoelétrico, de 11,4 dividido por 2. Isso aí vai dar aproximadamente 5,7. Então, neste momento aqui, né, que é aproximadamente 6, eu vou ter o meu aminoácido no seu ponto isoelétrico. Ele pode também ser chamado nesse momento de zwitterion, que é quando você tem as duas cargas líquidas se anulando, fazendo com que você atinja o seu ponto isoelétrico. Então, de maneira geral, a importância do conceito desses aminoácidos é que os aminoácidos, eles completamente protonados, eles podem liberar H+, tornando o meio mais ácido. E dentro desse mapa conceitual, falando sobre a importância desses aminoácidos, nós temos alguns conceitos dos aminoácidos para a formação de proteínas. Então, um conjunto de aminoácidos acaba sendo produzido pela degradação de proteínas teciduais, o que aumenta a síntese e degradação simultânea, que leva à renovação de proteínas. Um conjunto de aminoácidos pode ser consumido, formando novas proteínas corporais, que aí vão entrar em um novo processo de degradação, levando à renovação de proteínas. Então, a grande importância da ingestão de quantidades suficientes proteicas é que você tenha aminoácidos disponíveis na sua alimentação e esses aminoácidos, por sua vez disponíveis, eles possam ser utilizados para a formação de novas proteínas. Tudo bem? Gente, agradeço muito a presença de todos vocês aqui nesse curso. Eu sou o professor Rafael Barbosa e aguardo vocês em uma próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.